Boa tarde, camaradas. O SEGE, quando ele fez o informe ontem, ele fez todo um desenvolvimento histórico e, se vocês lembram do informe, ele pulou do final da ditadura Vargas para diretamente um pouco da situação atual dos sindicatos. Então, antes de tudo, vou falar um pouquinho sobre o governo Vargas, o que ele significa e a relação com os sindicatos, e como essa estrutura sindical que foi montada na época se manteve até hoje, passando pelo período chamado de democratização entre 45 e 64, passando pela ditadura militar e, inclusive, após a Constituinte de 88, onde nós tivemos um breve período com os sindicatos semi-independentes e como nós voltamos praticamente à situação anterior, de sindicatos atrelados à estrutura sindical, ao Estado. Em primeiro lugar, é preciso lembrar que, apesar de serem todos governos burgueses, formas de dominação da burguesia, a ditadura Vargas era um bonapartismo, ou seja, ela procurava se equilibrar entre a classe trabalhadora e a burguesia, numa situação de crise imensa que existia. Nesse sentido, que se foram feitas algumas concessões que não vieram do nada, mas vieram como resultado de uma longa luta operária, elas vieram ao mesmo tempo no sentido de destruir a independência sindical e construir um sindicato, uma estrutura sindical que tinha determinados pilares que se mantiveram esse período inteiro. O Sérgio explicou as raízes dela, mas para a gente lembrar, em primeiro lugar, o objetivo dos sindicatos, que era definido como um objetivo de concertação entre o patronato e os trabalhadores, a sustentação financeira do Estado, dos sindicatos, que era garantida pelo Estado via imposto sindical, e, fundamentalmente, a divisão dos sindicatos em categorias profissionais a partir de um determinado regramento que é feito pelo Estado. Vocês devem estar acostumados a ver aí muitas notícias nos jornais dizendo que o Brasil, o número de sindicatos é imenso. Para todo sindicalista que já participou de discussões na CUT, eles vivem repetindo isso. Mas eles esquecem de dizer que a unicidade sindical, ou seja, aquela estrutura que é feita de cima para baixo, é que exatamente constrói essa divisão em milhares de sindicatos, ao invés de garantir a unidade sindical. Para dar um exemplo prático, o sindicato dos gráficos, ao que o Sérgio se referiu, que era dirigido por um trotskista, que era o Mário Pedrosa, ele reunia os gráficos, reunia os jornalistas, reunia todo mundo que trabalhava na preparação e na confecção dos jornais, desde fazer as notícias até imprimir as notícias. Ao dividir os sindicatos, ao ter nova estrutura sindical, aí você vai ter sindicato de jornalistas, sindicato dos gráficos, que são os operários, sindicato dos empregados de jornal, e por aí vai dividindo. Segundo, a estrutura sindical, ela previa também, e isso existe até hoje, que a base do sindicato é municipal. Ela não é uma base que se constrói nacionalmente. Então, com raras exceções, a maioria dos sindicatos englobam, no máximo, alguns municípios. E mesmo nos municípios, isso se pode dividir rapidamente. Para quem participou de congressos da CUT,
lembra do caso dos sindicatos de comerciários, onde você tem um sindicato, e aí você vai dividir sindicato de comerciários não sei o quê, sindicato de comerciários, etc., etc., etc. e tal. Qual a vantagem disso? Você dividiu, construiu 5 sindicatos, você constrói uma federação, que é também sustentada pelo mesmo imposto sindical. E, com isso, você tem mais dinheiro entrando no seu bolso e mais longe ainda da categoria poder tirar aquele pelego daquele lugar. Essa estrutura sindical montada pelo Vargas desta forma, e uma estrutura que garantia que o acordo coletivo era feito sindicato por sindicato, é que garantiu que, durante todas as mudanças que houveram de governo, mantivesse a mesma estrutura e mantivesse um certo controle sobre a classe operária. Com a derrubada da ditadura do Vargas, em 1945, logo depois do final da Segunda Guerra Mundial, o Partido Comunista conseguiu um crescimento no Brasil como nunca se tinha visto antes. Para muita gente que cresceu quando viu o crescimento do PT, não tem ideia do que foi a força do Partido Comunista. Naquela época, você podia eleger senadores, um mesmo senador, uma mesma pessoa, podia concorrer em 2 ou 3 estados para senador. O Prestes concorreu, na primeira eleição que houve, ao Senado em 3 estados e foi eleito pelos 3. O esquisito não é isso. O esquisito é que, ao invés de colocar o Prestes como candidato a governador, foi um engenheiro chamado Yunes, que ninguém sabe quem era, ninguém sabe hoje quem é mais, que foi o candidato a presidente do Partido Comunista e me parece que teve 12% dos votos. Numa situação em que o Partido Comunista tinha implantação basicamente nas áreas industriais, não tinha implantação nas áreas rurais, que abrangiam aproximadamente 70% da população. Então, era um peso do partido imenso. O Partido Comunista chegou até, acho que, 40% da Câmara dos Vereadores da cidade do Rio de Janeiro. E tudo isso, de repente, a Constituição estabeleceu que o Partido Comunista era incompatível com a Constituição, foi colocado na ilegalidade e, imediatamente, o que fez o Partido Comunista? Assumiu que estava na ilegalidade, ao invés de lutar pelo seu direito a continuar participando. E sumiu. Sumiu, entre aspas. Ele passou a participar e impulsionar o voto no PTB do Vargas. E, com um acordo em torno da nacionalização da Petrobras, da campanha do Petróleo é Nosso, ele passou a apoiar a nova campanha do Vargas, que foi eleito, depois suicidou-se, enfim, toda essa história é parte da história do Brasil, e que tinha como principal motivo o fato de que o Partido Comunista não estava disposto a levar até o fim o processo de radicalização que incluía que existia no interior da classe operária. O Trotsky, quando ele escreveu o programa de transição e depois no Manifesto de Alarme da Quarta Internacional, ele dizia, em 1940, que a guerra começando, logo depois da guerra, nós teríamos uma onda revolucionária como nunca tínhamos visto no mundo. Nós tivemos a onda revolucionária. O que não tivemos foi uma internacional capaz de dirigir o processo em direção à tomada do poder. Mesmo que, em vários lugares, os partidos nacionalistas pequeno-burgueses, entre eles os stalinistas, fossem muito além do que pretendiam os seus dirigentes. Assim, nós vemos depois no Peru, na Bolívia, em Cuba, ou na China, na Europa do Leste, em todos os movimentos de libertação que acabaram derrubando os antigos impérios coloniais,
em todos esses lugares houve uma onda em direção à revolução. O que faziam os partidos comunistas? A principal propaganda do Partido Comunista no Brasil não era os operários têm que se organizar e preparar para tomar o poder, que era o que fez a antiga Terceira Internacional, era exigindo a paz entre os Estados Unidos e a União Soviética, ao mesmo tempo que dizia que os operários, calma, calma, calma. E no interior do movimento sindical, eles foram construindo uniões entre os sindicatos, pacto de unidade de ação, intersindicais, e depois culminou numa CGT que não tinha uma estrutura controlada pela base. Eram centrais e pactos e intersindicais que onde a base não tinha o controle. E que serviam, em última análise, para desviar o movimento e impedir a unidade da classe em direção à revolução. A burguesia via que havia uma grande mobilização operária, havia uma verdadeira revolta no campo naquela época, e levou, no final, a uma decisão, que foi a decisão de organizar o golpe de 64. Ao organizar o golpe de 64, teve uma coisa que aconteceu. O governo utilizou a mesma legislação sindical, que não tinha mudado entre o Vargas e o período de democratização, o novo governo militar, para intervir em todos os sindicatos, tirar os antigos dirigentes, a maioria deles vinculados ao Partido Comunista, e alguns deles, vários pelegos, entre aspas, dirigentes ligados ao PTB, que tinham ido mais à esquerda do que poderiam pensar, mas mantiveram a mesma estrutura sindical, não mudaram em nada praticamente a lei. A primeira modificação disso aconteceu quando, após essa série de ondas de revoltas, revoluções que aconteceram no mundo, nós chegamos perto a 68, e em 68 nós tivemos uma onda revolucionária que varreu o mundo. Aqui no Brasil, nós tivemos 2 episódios que representam o reflexo disso no interior da classe operária. Foi as greves operárias de Contagem, em Minas Gerais, e a greve operária de Osasco. E, pela primeira vez, aqui no Brasil, depois da estrutura sindical, os operários desses lugares, e, num caso, uma direção sindical e uma oposição sindical, construíram uma certa mobilização bem diferente do que tinha existido antes. Eles organizaram, fábrica por fábrica, comissões clandestinas naquela época, imagina, em plena ditadura militar, comissões que faziam a campanha salarial entre os operários, que faziam a discussão com os trabalhadores e que levaram a 2 grandes greves. É verdade, essas greves estavam isoladas no período, apesar da passeata dos 100 mil, da mobilização dos estudantes e tudo mais, e no final foram derrotadas e as 2 direções sindicais foram retiradas do sindicato. O caminho que esses dirigentes sindicais tomaram depois, em particular o Zé Ibrahim, que passou depois a guerrilheiro e depois a defensor de sindicatos independentes do Estado e terminou num partido burguês, é outra história. Mas eles construíram uma história e uma perspectiva diferente. E essa perspectiva foi assumida por diferentes grupos e correntes no interior do movimento operário. E mesmo no período mais duro da ditadura militar, na época de 70, começaram a crescer grupos, e no interior das fábricas, no interior dos bairros, dentro do movimento operário, que começou a questionar a estrutura sindical vigente. Então, no final dos anos 70, quando o Lula foi eleito, presidente do sindicato dos metalúrgicos do ABC,
ele foi eleito numa chapa em que ele fazia parte da antiga direção pelega e que fez um acordo com a oposição que nascia no interior do sindicato do ABC. E se construiu uma nova direção, onde havia setores, como o próprio Lula, que não tinham uma discussão sobre a mudança na estrutura sindical, e tinha setores propondo a mudança nessa estrutura. E todo o movimento estudantil que existia naquela época, os estudantes têm, a juventude tem a característica de ser o lugar onde, em primeiro lugar, explode as mobilizações. Esse movimento estudantil que explodiu em greves, mobilizações, construção de DCEs livres. O primeiro DCE livre foi o DCE da USP, que se foi construído, em que, naquela época, a organização que era impulsionada pelos trotskistas aqui, Liberdade e Luta, se tornou uma organização símbolo da luta contra a ditadura, que organizou dezenas de passeatas no interior de São Paulo, e se impulsionava no interior na capital de São Paulo, e impulsionava greves estudantis, etc. e tal. Esse tipo de coisa também começou a refletir dentro do movimento dos trabalhadores. E 77 foi um movimento explosivo, foi uma das maiores greves estudantis que já teve naquela época, foi uma das primeiras grandes greves estudantis. A UNB, onde eu estudava, ficou 3 meses em greve, foi invadida pelo Exército no final, e isso também acontecia, esse tipo de coisa, essas pessoas que estavam se formando, estavam participando, começavam a trabalhar. E, particularmente, nos sindicatos de professores, e, no caso dos professores públicos, nos sindicatos que não se denominavam sindicatos, mas cumpriam o papel de sindicatos, que era a PEUESP, e várias outras associações, os militantes que vinham do movimento estudantil, não só dos trotskistas, mas de outras organizações também, carregavam e aprenderam durante as lutas que tinham que se organizar independente do Estado. E começaram a construir essas organizações. Por exemplo, em Minas Gerais, o sindicato existente lá dos professores foi construído como um sindicato e uma organização contrária às organizações pelegas existentes. A UT foi construída, a União dos Trabalhadores de Educação, foi construída contrária às associações. No São Paulo se ganhou a PEUESP, mas a UT de Minas Gerais, não. No Rio de Janeiro, o conjunto das organizações de esquerda construiu uma Sociedade dos Educadores e Profissionais de Educação, lá no Rio, que se chama CEP, que, posteriormente, a direção desse sindicato vai aderir à criação do PT. Mas esses sindicatos de professores foram onde teve as primeiras grandes greves, e também entre os bancários. E o Sindicato dos Bancários de São Paulo foi o primeiro grande sindicato que foi ganho pela oposição, com uma perspectiva de romper totalmente com a estrutura sindical. E uma coisa ele conseguiu, que é ser sustentado sem depender do dinheiro do imposto sindical. Assim como todos os sindicatos de servidores, nenhum deles depende de imposto sindical. O primeiro sindicato de servidores, com este nome, que foi fundado, foi em 1987, em Brasília. O Sindicato de Servidores Públicos Federais, que era proibido construir um sindicato de servidores, ele era uma associação civil que o governo não teve condições de proibir a sua existência, e que funcionava com as pessoas se filiando e pagando a sua contribuição no sindicato, porque não tinha desconto em folha. Então,
quando nós fundamos aquele sindicato, ninguém acreditava que aquilo poderia chegar ao que chegou. Ou seja, os outros que estavam fora, porque nós e aqueles outros camaradas que fundaram, a maioria pertencia à organização trotskista, mas tinha diferentes membros do PT, acreditaram nisso e construíram um novo sindicato. E essa estrutura sindical dos servidores, eu vou voltar a isso depois, toda ela tem uma estrutura diferente da estrutura sindical da iniciativa privada. E ela tem um peso maior, e o número de greve de servidores não é só porque o servidor tem estabilidade. Porque, na verdade, o servidor pode ser demitido, não tem mais estabilidade. É só olhar direito a Constituição. O que existe é o fato que os seus sindicatos se construíram de uma maneira muito mais poderosa e muito mais forte que os outros, que vieram da antiga estrutura sindical CLT. Eu estou me adiantando um pouco, mas eu quero voltar ao que chegou no final de 78. No final de 78 e 79, não só havia uma série de oposições sindicais em todos os lugares se construindo, como houve um acontecimento que modificou a relação existente no interior do movimento operário. Porque mesmo na ditadura militar, a maioria dos sindicatos, o PC, que tinha um trabalho ilegal grande, favorecido pelo fato de que a maioria dos grupos de esquerda aderiu ao guerrilheirismo e, portanto, abandonou todo e qualquer trabalho operário, o PC manteve o seu trabalho, assim como o PCdoB. Mas, em 78 e 79, quando começaram as grandes greves operárias, começou a greve do ABC e depois expandiu para uma série de outros lugares, as oposições sindicais começaram a tomar um peso muito grande. E, naquela época, os nossos queridos empresários, vendo que a ditadura militar não estava conseguindo controlar as coisas direito, realizaram um congresso das classes produtoras. E o PCB tentou fazer uma manobra. Ele dirigiu uma carta ao presidente da República, que era o ditador da época, dizendo que os trabalhadores também queriam fazer um congresso das classes trabalhadoras e queriam permissão para isso. Essa proposta foi agarrada pelas oposições sindicais, que começaram a realizar encontros sindicais preparatórios a um conclave. E isso reuniu diversas correntes de oposições sindicais, reuniu a pastoral operária, reuniu uma série de militantes de agrupamentos de esquerda, que começou a entrar em disputa com o PCB, onde o PCB procurava manter a estrutura e a unicidade sindical, e essas oposições, consubstanciadas numa coisa que se chamou ENTOS, Encontro Nacional dos Trabalhadores em Oposição à Estrutura Sindical, propunham construir uma outra estrutura sindical, diferente daquela que então existia. O governo militar, frente à maior greve que aconteceu na época, que foi a greve do ABC, no momento em que se propunha a discussão e a criação do PT, fez um erro brutal. O governo resolveu intervir nos sindicatos metalúrgicos do ABC e prendeu a direção do sindicato. Isso significou, para a maioria dos trabalhadores e para a maioria dos grupos que estava construindo o PT, um afluxo no interior do PT para fazer a solidariedade aos metalúrgicos do ABC e para exigir a libertação dos operários. O PT, então, construiu núcleos em tudo quanto é lugar e começou a se estruturar como um partido da classe que se referenciava na maior greve que estava existindo.
Essas são as origens do PT. Claro, tem os grupos de esquerda, tem a igreja, tem os intelectuais, tem o movimento operário, mas é esse influxo que deu, a partir das greves do ABC, que levou e construiu e expandiu o PT pelo Brasil afora. Isso foi no final dos anos 90, começo dos anos 80, e a história de construir uma central sindical, havia uma disputa. Se realizou um encontro da classe trabalhadora e se discutiu de convocar um congresso. A ideia era convocar o congresso para o ano de 81. Isso foi enrolando nos anos 81, 82 até 83. Quando? Por quê? Porque havia uma disputa entre o PCB, que ainda dirigia um monte de sindicatos, e o PT. E no final da história, onde havia disputa de dois modelos sindicais, manter a estrutura sindical vigente ou construir um outro tipo de sindicato sem esse tipo de coisa, o final dessa história foi que os três principais dirigentes operários, naquela época, do PT, o Lula, o Jacob Ittar, que era dos petroleiros, e o Olívio Dutra, dos bancários, fizeram uma carta dirigida a todos os sindicatos, como decisão da Comissão Procut, convocando o Congresso da CUT. E se fundou a CUT. Isso criou uma nova estrutura sindical, uma nova situação nos sindicatos. Eu vou ler alguns trechos aqui para vocês entenderem o que havia da discussão naquela época. Resolução do primeiro... Espera aí, não é essa, não. 83. Isso. Resolução da Conferência Nacional da Classe Trabalhadora. Essa ainda foi feita em 81 e ainda tinha presente o PCB e as oposições. O que dizia essa resolução logo no início? Declaração de princípios. A legislação trabalhista do Brasil não exprime os interesses das classes trabalhadoras e, pelo seu caráter antidemocrático, distorce e contraria os sonhos e conquistas do povo, mantendo e aprofundando a situação de insegurança e miséria que marginaliza milhões de trabalhadores. Os trabalhadores exigem um Código Nacional de Trabalho, elaborado através de amplas discussões dos trabalhadores e seus sindicatos, como um passo fundamental para o estabelecimento de uma efetiva democracia. Código Nacional de Trabalho, que seja formado um grupo de trabalho constituído por representantes do movimento sindical e com assessoramento da OAB e da Associação Nacional dos Advogados Trabalhistas para produzir um Código Nacional do Trabalho. Este código deve ter revogação imediata do título 5 da CLT, que é o que define toda a estrutura sindical, pelo pleno cumprimento das dispositivos da CLT de proteção aos trabalhadores e demais leis trabalhistas, e pela revogação dos direitos da Constituição, de todas as leis e regulamentos limitativos dos direitos econômicos e sociais dos trabalhadores e da ação sindical. E exigia ainda que seja eliminada a locação de mão de obra, ou seja, terceirização, e que seja garantida estabilidade no emprego para todos os trabalhadores, instituição de seguro-desemprego, tá? E direito de greve assegurado com o princípio constitucional de amplo e restrito direito de greve, salário mínimo real unificado e outras coisas que não... Mas aqui ainda
se mantinha a Justiça do Trabalho devolver e garantir as prerrogativas da Justiça do Trabalho para a solução dos conflitos. Então, ainda existia isso nessa resolução. Em 84, no primeiro conclate, que já não tinha a presença do PCB, a resolução propunha o seguinte: a proposta dos trabalhadores exige fim da política econômica do governo, rompimento dos acordos com o Fundo Monetário Internacional, liberdade e autonomia sindical, liberdade de organização política, que não estava no anterior, nem a liberdade e autonomia sindical, reforma agrária sob o controle dos trabalhadores, não pagamento da dívida externa, fim da Lei de Segurança Nacional, fim do regime militar por um governo controlado pelos trabalhadores, eleição direta para presidente. Aí o resto repetia estabilidade, redução da jornada sem redução de salário, etc., etc. e tal. E, só um segundo. Bom, e aí vinha um estatuto da CUT, que a CUT é uma central sindicato unitária classista, que luta pelos objetivos imediatos e históricos dos trabalhadores, tendo a perspectiva de uma sociedade sem exploração, onde impere a democracia política, social e econômica. Seu princípio fundamental é a defesa intransigente dos direitos, reivindicações e interesses gerais ou particulares dos trabalhadores. A fundação da CUT, portanto, ela estabelece uma situação interessante no Brasil, que nós caracterizamos na época como uma semi-liberdade sindical. Por quê? Porque você tinha sindicatos que ainda eram controlados pelo governo, você tinha uma série de associações de servidores que se filiavam à CUT, mas que não tinham a mesma vinculação com o governo e não tinham o imposto sindical, e você podia participar da CUT como membro da oposição sindical, mesmo não tendo ganho a eleição, desde que você tivesse feito uma chapa. Aliás, isso até hoje pode, se o sindicato não for dirigido pela CUT. Então, essa situação, ela leva a um combate de 84 até 88, com greves gerais, manifestações, greve de servidores, e por aí vai, até a Constituição de 88. Na Constituição de 88, essa situação de semi-liberdade sindical mantém-se e é consagrada em termos legais. Por que ela é consagrada em termos legais? A Constituição de 88, ela derruba um dos principais coisas que existia da estrutura sindical, que era a forma de estruturação e funcionamento dos sindicatos. Então, a Constituição de 88, ela já permitia que os trabalhadores organizassem seus sindicatos livremente e que os sindicatos e servidores passassem a ser reconhecidos como sindicato. A Constituição de 88, por outro lado, além disso, a Constituição de 88, apesar de não, pela forma como ela definiu a liberdade sindical, e apesar de estar na lei que permitia ainda a fiscalização do Ministério do Trabalho sobre os objetivos do imposto sindical, etc. e tal, a relação de forças impediu o governo de continuar a intervir dentro dos sindicatos. Essa semi-liberdade sindical, entretanto, mantinha dois pilares. Primeiro, a carta sindical, ou seja, o sindicato só é sindicato se é reconhecido pelo Ministério do Trabalho através da sua carta sindical. E segundo, e, portanto, toda a estrutura com os seus 20 mil, 30 mil sindicatos que tem no Brasil,
é mantida pelo Ministério do Trabalho, segundo o imposto sindical e o direito dos sindicatos de cobrarem a contribuição de todos os trabalhadores da sua base, independente de serem ou não filiados ao sindicato. E, por outro lado, mantinha na CLT que o sindicato continuava sendo um instrumento de conciliação entre patrões e empregados. Com o fim do Estatuto Padrão, uma série de sindicatos que foi ganho pela CUT modificaram essas coisas dentro do seu estatuto. Os sindicatos de servidores, particularmente os servidores federais, começaram a levar uma batalha para impedir de serem enquadrados nisso. Houve uma discussão imensa dentro da CUT, naquele momento, sobre como era a organização dos sindicatos. Mas, de forma geral, o resultado dessa discussão foi que ela obedeceu à história que se tinha construído dentro do movimento sindical. E, a nível nacional, se construiu 4 grandes sindicatos de servidores. A ANDES, que é o Sindicato Nacional dos Professores Universitários, a FASUBRA, que é a Federação dos Servidores de Trabalhadores das Universidades, a FENASPES, que é a Federação dos Trabalhadores da Previdência e da Saúde, e a CONDICEF, que representa o conjunto dos outros servidores, que são os chamados sindicatos gerais. O governo, assim que teve a liberdade sindical, no ano de 89, o governo fez o desconto do imposto sindical de todos os servidores. Essa discussão começou a ser enfrentada no interior das entidades sindicais. E ela foi resolvida de uma maneira, digamos, meio à força. O Sindicato de Servidores de Brasília, o Sindicep, do que a gente dirigia na época, nós fizemos uma discussão com a base e nós perdemos a primeira discussão para o grupo que era minoritário na direção e para a maioria da base, inclusive nossa, que queria o dinheiro do imposto sindical porque o número de filiados era muito pequeno. Então, a primeira vez que teve o imposto sindical ganhou numa assembleia, e não foi uma assembleia pequena, tinha mais aproximadamente 1.500 servidores, e a gente perdeu a discussão, e a maioria ganhou a maioria de que queria que descontasse o imposto sindical. Isso foi levado na base, uma discussão ampla, durante quase um ano, e no final isso aconteceu em, acho que março, abril, o disposto sindical é descontado no final de maio, me parece, eu esqueci, março ou abril. Então, foi em fevereiro essa discussão, em março, abril, por aí, foi descontado o imposto sindical, e em novembro desse ano, numa nova assembleia, dessa vez com uma presença tão grande quanto a outra, mas preparada com discussões em todos os lugares, o Sindicato de Servidores de Brasília, que era o maior sindicato de servidores, era o que tinha maior peso naquele momento político, tinha já confrontado o governo, já feito greves, feito invasão de ministério. Nós tínhamos conquistado a nossa carta sindical da maneira mais simples possível, nós invadimos o Ministério do Trabalho, entramos no gabinete da ministra, ficamos lá 2 dias e saímos com a carta sindical na mão. Foi assim que foi conquistada a carta sindical do Sindicato de Servidores Públicos Federais de Brasília, na porrada. Aí nós fizemos essa assembleia e decidimos que nós iríamos entrar com uma ação judicial para proibir o desconto do imposto sindical. E chegamos a um acordo com o Ministério do Trabalho. Nós entramos com a ação, ganhamos a ação e o Ministério do Trabalho não recorreu. Por que ele não recorreu? Porque ele não queria ver o gabinete da ministra
que era a Dorothea Werneck, invadido novamente por mais de 500 servidores. Então, com isso, acabou o desconto do imposto sindical para todos os servidores públicos. Se tem algum sindicato que está descontando imposto sindical para servidores públicos, por favor, vocês estão desobedecendo uma ação judicial transitada em julgado na Justiça de Brasília. Procurem lá na Justiça, façam o seu advogado procurar lá na Justiça de Brasília e aplicar. Porque por que interessa ao governo o desconto da ação do imposto sindical? Porque para o governo, o desconto do imposto sindical significa dizer que ele vai estabelecer quem é o sindicato e quem não é. Por exemplo, recentemente teve uma decisão que muitos sindicatos comemoraram no Supremo Tribunal Federal, que é péssima para o conjunto dos servidores. O que diz essa decisão? Essa decisão diz que só pode ser substituto processual dos seus filiados, a não ser que haja autorização expressa de cada afiliado, os sindicatos reconhecidos. O que significa isso? Por exemplo, os auditores fiscais têm, no mínimo, 3 associações, tem um sindicato e 2 associações que cumprem um papel sindical. Caso alguma dessas associações ganhe uma ação judicial, não necessariamente ela vai conseguir executar e pagar aos seus filiados, porque ela tem que conseguir, desde o início, a autorização de cada um deles. Com essa medida, o Supremo Tribunal Federal está, na realidade, fazendo valer a lei que diz que o sindicato tem que ser reconhecido pela categoria e pelo Ministério do Trabalho para poder existir enquanto sindicato, e que não podem existir 2 sindicatos. É a unicidade sindical. Então, isso, por exemplo, depois eu vou contar a história de advogados, mas isso representa exatamente como é a estrutura sindical. O que o governo quer? O governo quer que tenha somente os sindicatos que ele reconheça. Qual o resultado histórico disso? Até a década de 90, até o final de 89, 90, havia um empuxo geral da classe trabalhadora que chegou nessa situação. Na década de 90, como todo mundo lembra, no final de 89, caiu o Muro de Berlim e o PT fez um giro legal à direita. Isso se traduziu num giro no interior do movimento sindical. O primeiro lugar onde isso apareceu foi na discussão da reforma da Previdência. Na década de 90, quando começou, no meados da década de 90, havia uma discussão sobre pacto social, etc., etc. e tal, mas a primeira vez que a discussão apareceu de uma forma concreta, em que o ACUT pulou o lado, foi quando a ACUT discutiu o seu projeto de previdência. O que dizia o projeto de previdência discutido pela ACUT? O projeto de previdência discutido pela ACUT dizia o seguinte: a previdência social deve ser pública e solidária até 10 salários mínimos. Depois disso, devem existir os fundos de previdência. De onde veio essa discussão? DGB, a Central Sindical Alemã, que controla os fundos de previdência. Então, saiu de lá a ideia de construir os fundos de previdência para quem ganha até 10 salários mínimos. Se vocês conferirem essas resoluções do Congresso da CUT, e lembrando um pouquinho que é a história da Previdência, o teto previdenciário, em 1962, era 5 salários mínimos.
Pouco depois que a ditadura militar foi instaurada, e exatamente no meio das explosões operárias que ela queria abafar, ela aumentou o teto previdenciário para 10 salários mínimos. E na década de 70, início da década de 70, quando a repressão se fazia mais forte, o teto da Previdência saltou de 10 salários mínimos para 20 salários mínimos. Bom, e eles viram que fizeram uma besteira, né? E aí mudaram de 20 salários mínimos para 20 salários de referência. O salário de referência é exatamente aquilo que dá a diferença entre o teto do salário, entre o teto da Previdência e os 10 salários. 10 salários seria hoje 9.800 e o teto da Previdência é 5.200, 5.400, se eu não me engano, que é 10 salários de referência, que está em 524 e não nos 980. Posteriormente, eles reduziram isso para 10 salários mínimos. O primeiro congresso da CUT aprovou como reivindicação que o teto de contribuição da Previdência saísse de 10 salários mínimos e fosse para 30 salários mínimos. Não sei se dá para entender, mas a CUT, em 1984, tinha como reivindicação uma previdência pública, solidária, com 30 salários mínimos. O que equivaleria a dizer hoje algo em torno de R$36 mil. Então, desculpa, 36 mil não, 28 mil, 29 mil reais. Estou querendo aumentar o salário, não tá dando jeito. O irmão Mariano vai ser nosso deputado, aí ele vai aumentar o salário lá, fazer um projeto. Mas, então, observem que isso equivaleria a quase ao teto da Previdência dos servidores públicos federais, que é o teto do ministro do Supremo, que é 33 mil. Então, se esse projeto da CUT tivesse ido à frente, o de 84, não o de depois, a Previdência dos servidores e a Previdência dos trabalhadores da iniciativa privada teria sido praticamente igualado. Não por baixo, como está sendo feito hoje, com os servidores sendo jogados para baixo, mas por cima, com os trabalhadores da iniciativa privada subindo. E nós não teríamos essa discussão sobre déficit, porque é a contribuição dos maiores salários que tem. Aliás, aqui tinha outra coisa interessante, que era a contribuição sobre a totalidade dos rendimentos, e não somente a contribuição sobre os salários. Mas o que foi aprovado pela CUT, primeiro com essa história da Previdência, e segundo, com a reivindicação da CUT, porque foi a reivindicação da CUT, de distribuição dos lucros, foi a redução da contribuição para a Previdência e a redução da aposentadoria. Porque várias categorias passaram a ganhar mais de distribuição de lucros, que não é tributado em termos de previdência, do que de salário. E o resultado geral disso é que, quando o cara fica doente, ele recebe o seu salário, mas não recebe a distribuição de lucros, certo? Então, essa história de distribuição de lucro, exigir mais distribuição de lucros, existir uma parcela maior, não só é parte de tudo aquilo que o Sérgio explicou na primeira coisa, como é um prejuízo brutal para os trabalhadores, e particularmente quando eles se aposentam. Essa mudança na CUT, quando aprovou esse projeto, era um ataque à previdência dos servidores. E a CUT, quando o governo Fernando Henrique, nos anos 90, quis fazer a reforma da Previdência, houve uma votação na CUT, na Executiva Nacional da CUT, que era 25 pessoas naquela época, de 24-1,
que nós iríamos participar da discussão do governo com base nesse projeto da CUT sobre a reforma da Previdência. E, no caso, eu fui o único que votou contra. Todos os outros votaram a favor. Como nós começamos uma campanha de denúncia do que tinha acontecido, toda a oposição da articulação, quando chegou na outra reunião, não só se dedicou a dizer que ia votar contra, como se retirou da reunião, para fazer propaganda de que era contra fazer a discussão com o Fernando Henrique. Mas já tinham autorizado, e já tinha sido feita a primeira discussão. E como explicou, esse projeto só perdeu por um voto dentro do Congresso Nacional. Mas o que não nos interessa não é se passou ou não passou no Congresso. O que nos interessa é que havia uma mudança de caráter dentro da CUT. E essa mudança de caráter implicou que as mudanças nos sindicatos fossem grandes. Porque a essa estrutura que a gente chamou de semi-independência dos sindicatos começou a ser destruída. O Trotsky, quando morreu, ele deixou um dos textos que ele deixou inacabado, foi sobre os sindicatos na época da transição. E ele dizia nesse texto que um sindicato só pode ser verdadeiramente independente na situação atual de regressão total se esse sindicato for dirigido por revolucionários. E essa situação se mostrou brutal no momento atual. No final dos anos 90, começou a se construir toda a estrutura que hoje existe. Câmaras setoriais, distribuição de lucros, posteriormente a grande Câmara do Lula, do Conselhão do Lula. E, no caso do Lula, quando o Lula assumiu o governo, um falso reconhecimento das centrais sindicais. Por quê? Porque tem uma parte na estrutura sindical que eu deixei de falar, mas que é importante. A estrutura sindical do Brasil, que foi criada com o governo Vargas, ela diz claramente que a negociação e assinatura do acordo coletivo é feita pelos sindicatos. E os sindicatos são diferenciados de uma federação, ou de uma confederação, ou de uma central sindical. Algumas categorias, no decorrer da luta, conseguiram construir movimentos e até conquistar acordos coletivos nacionais sobre essa estrutura sindical. Eu acho que, em termos de categorias de iniciativa privada, o Roque pode me corrigir se eu estiver errado, mas teve acordos coletivos nacionais de ferroviários, de petroleiros e de bancários. Outras categorias não conquistaram esse tipo de coisa. Sendo que, no caso de bancários, pela influência da sua direção, o acordo coletivo, que chegou a ser nacional em determinado momento, foi dividido em 3 grandes acordos. O acordo do Banco do Brasil, o acordo da Caixa Econômica Federal e o acordo dos bancos privados, não é isso, Prata? Ou seja, o próprio sindicato, ao invés de fazer um acordo coletivo, fez 3. Em vários sindicatos, e eu já discuti isso com vários camaradas, inclusive operários, havia e há o costume de fazer acordos fábrica por fábrica. Você tem um sindicato grande, mas você não faz um acordo coletivo. Você faz um acordo com uma fábrica, outro acordo com outra fábrica, outro acordo com outra fábrica, outra com outra fábrica. No caso dos servidores, no empuxo do final de 89 dos servidores federais, se construiu, apesar da existência de sindicatos diferentes, uma coordenação nacional dos sindicatos e servidores e uma plenária nacional que respaldava pela base essa coordenação, ou seja, não existia só a estrutura formada pelas direções dos sindicatos. Existia uma plenária com delegados eleitos na base
que discutia a campanha salarial. E essas plenárias e isso aí montaram e construíram vários acordos coletivos. E foram divididos depois. Por quê? Parece uma discussão, as discussões que aparecem no movimento sindical, todas elas parecem que não têm relação com a teoria, mas têm relação. Quando há toda uma virada à direita do PT, existiu uma discussão no interior do movimento sindical dos servidores que nós precisamos construir planos de carreira. A Condicef, sobre o nosso impulso, tentou impulsionar um plano de carreira unitário. E cada um deles tentou fazer um plano de carreira separado. E chegaram, inclusive, a fazer um negócio, que fazer da mesma maneira que os petroleiros, com Zé Maria, representando, Zé Maria do PSTU, representando a direção, a executiva nacional da CUT, e a Federação Nacional dos Petroleiros, que era dirigida pela articulação, foi lá um dia assinar um acordo coletivo entreguista com o Itamar Franco, e que foi, aliás, uma piada, eu estava na executiva da CUT, o Vicentinho chegou, anunciou o acordo com o Itamar Franco e falou, não fui eu que apareci na foto tomando chopp com o presidente que é chamado de, que estão dizendo que deve derrubar, não, viu? Porque quem apareceu tomando chopp com o presidente foi o Zé Maria, presidente do PSTU, representando a executiva nacional da CUT. Da mesma maneira que fez isso, os dirigentes sindicais de servidores se reuniram e, com exceção da Condicef, que nós ganhamos a discussão, acho que num congresso de 1.000 servidores, nós ganhamos por 50 votos essa discussão, que foi uma discussão difícil. Nós fomos super atacados naquele congresso. Nós decidimos não participar. Eles assinaram um acordo de fazer planos de carreira para cada uma das categorias diferenciadas. E isso levou aqui, no Serviço Público Federal, a antiga Coordenação Nacional de Servidores, fosse destroçadas em dezenas de acordos. Quando terminou a ditadura militar, havia mais de 60 planos de carreiras e mais de 60 salários diferentes em servidores. Quando terminou as grandes greves no final de 80, vou demorar mais uns 10 minutos, quando terminou as grandes greves no final de 80, nos finais dos anos 80, 90, havia 4 tabelas somente. Ou seja, a gente tinha conseguido uma grande unificação. Hoje, tem mais de 60 tabelas novamente. A única diferença é que, na ditadura militar, a ditadura militar impôs 60 tabelas diferentes. 400 tipos de gratificação. Agora, não. Nós temos mais de 60 tabelas, mais de não sei quantas gratificações, solicitadas pelos sindicatos, reivindicadas em grandes greves e graciosamente condescendidas pelo governo. Nós tivemos uma greve agora de auditores, que está demorando quase 2 anos, entra em greve, sai de greve, faz greve de 2 dias, faz greve de 1 dia, cuja principal reivindicação é conseguir uma gratificação de produtividade sobre o belo nome de bônus de eficiência, que vai ser recebida pelos ativos e que os aposentados, igual eu, vão gradualmente perdendo. O que é isso? Isso é a divisão do movimento, isso é a divisão dos servidores e a divisão dos trabalhadores de forma geral. Isso que aconteceu nos servidores aconteceu de forma diferenciada. Eu citei o exemplo do sindicato dos bancários, que eu acompanhei mais a miúde. Eu não sei como é que está a situação, eu acho que não está em mais um acordo coletivo nacional de ferroviários. E o acordo de petroleiros, hoje, tem 2 federações, em que a federação principal assina um acordo, e a segunda federação, que era dirigida pelo PSTU, que agora perdeu a direção para um outro grupo,
depois chega lá, reclama e assina o mesmo acordo. Então, é essa situação que a gente está vivendo dentro do movimento sindical, de forma geral, com os sindicatos gradativamente aceitando as propostas e os planos do governo. A CUT chegou ao extremo, no ano de 2003, de acabar apoiando a proposta do governo de reforma da Previdência dos servidores, que é, hoje, o que está sendo feito na iniciativa privada, é exatamente o que foi feito para os servidores. Por exemplo, eu expliquei uma coisa para alguns camaradas da iniciativa privada que eles não sabiam. A pior coisa que pode acontecer nos servidores é se você sofrer um acidente de trabalho ou uma doença profissional qualquer e tiver uma aposentadoria por doença. Porque, no caso dos servidores, se você tem uma aposentadoria por doença, você tem uma aposentadoria proporcional ao seu tempo de trabalho. Então, se você trabalhou somente 7 anos, você vai receber 20% do seu salário, independente de que você agora não pode trabalhar mais por causa de uma doença. Na iniciativa privada é o contrário. Se eu tenho uma doença profissional, eu sou aposentado pela integralidade. Se vocês notarem na nova reforma da Previdência que o Temer agora está propondo, essa é uma das coisas que eles estão querendo, transferir aquilo que o Lula aplicou nos servidores para a iniciativa privada. Então, hoje, o restante dos trabalhadores acumula, no caso de uma família, se o homem morre, porque, atenção, 95% das pensões é porque o homem morre e as mulheres sobrevivem. Se o homem morre e a mulher sobrevive, ela hoje recebe a pensão integral. O governo agora quer acabar com isso. No caso dos servidores, isso já vale. Então, essas coisas que a CUT aprovou, que foi uma divisão da classe, quando a CUT não se comportou não como uma central sindical, mas se comportou como um braço do governo, é que determinou o fato que hoje a maioria dos sindicatos se integra à política do governo, porque não se trata somente da estrutura, se trata também do fato de que essa estrutura é condicionada pela política. Não, a estrutura, a forma e o conteúdo não estão separados. Se os sindicatos deixaram de ser semi-independentes e caminharem a uma direção, a uma independência total, foi porque exatamente a política deles todos levou a isso. E quando o Lula deu a falsa reconhecimento das centrais sindicais, foi justamente porque a única coisa pela qual as centrais sindicais foram reconhecidas foi para receber o imposto sindical. Mas as centrais sindicais continuaram não podendo assinar acordos coletivos de trabalho, continuaram não podendo entrar com ações judiciais em nome de toda a classe trabalhadora, continuaram não podendo cumprir nenhum dos papéis que cumpre uma central sindical, que é de organizar os trabalhadores para defender os direitos da sua base. Ou seja, essa situação tem a ver com a política. Quando a CUT viu o tamanho da greve geral e desmontou as outras greves e manifestações, e agora, no dia 5, está convocando uma nova falsa greve geral, isso tem relação a ver com a estrutura e com a política das suas direções. A política agora qual é? Lula 2018. Então, não podemos chacoalhar tanta roseira, né? Camaradas, eu queria falar mais uma coisinha sobre financiamento sindical, dando 2 exemplos interessantes. Como se tornar o cara mais odiado no sindicato?
acho que foi 2000, parece, nós tínhamos ganho o Sindicato de Servidores de uma chapa ampla lá, no qual a maioria era de independentes. E eu participei de uma conferência internacional na Europa. Então, o sindicato me adiantou, naquela época, eu nem lembro a moeda, que tinha um diabo lá, não sei se era euros ou o que era, mas me adiantou, em moeda estrangeira, o dinheiro para ir para lá. Eu anotei na minha agenda, dia a dia, todos os gastos. Gasto do hotel, gasto de comida, etc., etc. e tal. Cheguei e peguei aquilo que eram os meus gastos particulares, e foram meus. Coisas que eu comprei para mim, para os filhos, etc., tal, uma coisinha ou outra. E o que era todos os outros gastos, eu somei e verifiquei que o sindicato tinha me dado o dobro do que eu tinha gasto. Então, eu peguei o restante, fui lá no Banco do Brasil, transformei em reais e devolvi ao caixa do sindicato. Você se torna o cara mais odiado do sindicato. Posso garantir a vocês, porque todas as viagens que tinham, ninguém devolvia o que gasta e ganhava mais. Resultado, eu fui o cara que todo mundo queria matar naquele interior do sindicato, porque deixou a nu o que os outros faziam, e ninguém podia explicar. Segunda parte, para explicar a diferença entre que foi um sindicato de lutas e que é um sindicato pelego. Quando eu me mudei para o Rio de Janeiro, e eu estava, na época, um bocado doente, eu deixei de participar do movimento sindical, não tinha condições físicas para tal. Mas, na época, tinha o Sindicato dos Auditores. O Sindicato de Auditores é um negócio meio de brincadeira de sindicato. O pessoal acha que eu falo que é isso, que eu não falo isso a sério, mas eu falo a sério, aquilo é uma brincadeira de sindicato. E teve um congresso de unificação dos sindicatos de auditores, quando unificaram duas categorias lá. Então, eu fui no congresso. E, quando eu fui no congresso de unificação, eu era um dos delegados, teve uma hora lá que era a hora que faziam, às 5 horas da tarde, o pessoal fazia um café, igual fizeram aqui. E a minha filha, que naquela época estava com 16 ou 17 anos, foi no café. Aí ela chegou lá, né, viu aqueles salgadinhos, todos assim, todos imponentes, todos bonitinhos, um vinho branco. Aí ela foi lá, pegou um pratinho, bonitinho, cheio de salgadinhos, segundo ela, muito gostosos, pegou um copo do vinho branco, mas não tinha lugar de sentar, foi lá e me entregou o prato de salgadinhos. Papai, segura aqui para poder comer. Olhou para um lado, olhou para o outro, né? Papai, isso aqui é tudo pelego, né? Porque, se você olhar, era muito dinheiro. O que é que o sindicato tinha dinheiro? É para organizar a luta ou para dar uma série de salgadinhos, vinho branco e o diabo a quatro para os delegados do sindicato. Então, essas coisas parecem pequenas. Essas coisas parece que é brincadeira. Mas quando a FENASPES, que foi o maior sindicato mais combativo dos servidores, ela organizou um congresso em Recife. E quando ela organizou esse congresso em Recife, o Ministério da Previdência era da base nossa, do Sindicep. Mas, teoricamente, ele poderia ser da base do Sindiprev. E os militantes do nosso círculo, nós tínhamos um círculo, uma célula dentro do Ministério da Previdência, e esta célula organizou uma assembleia para a FENASPES, para o outro sindicato. E todos os militantes da célula foram eleitos para ir no congresso da FENASPES em Recife. Quando a gente descobriu, ele já tinha acontecido. Aí nós fomos reunir a célula e perguntar o que aconteceu, né? O que diabo aconteceu? Aí todo mundo lá, Aí, no final, a Maristela, que era a dirigente lá da célula, virou e falou: Bicalho, vamos te contar a verdade. O negócio é o seguinte, ninguém quer participar dessa merda de sindicatos previdenciários, é um bando de idiota. Mas o problema é o seguinte, eles estão fazendo um congresso em Recife.
eu nunca vou ter salário para passar 5 dias em Recife, e principalmente no hotel à beira-mar. Então, a gente se elegeu delegado para a gente ficar 5 dias lá na praia. O Congresso da FENASPES em Recife teve 2.500 delegados eleitos. Quando teve a votação da direção, participaram da votação da direção 1.200 delegados. Isso da votação da direção. Não estou dizendo do resto do Congresso. A votação da direção é aquele lugar que todo mundo sabe, todo mundo que participou de sindicato, todo mundo que participa de CA, sabe que dia de votação tem que aparecer todo mundo. De 2.500 apareceram 1.200. A FENASPES nunca mais foi a mesma, porque isso desmoralizou profundamente o sindicato frente à base. O Sindicato dos Auditores tem o singular apelido de Sinditur. E isso tem um motivo. No momento atual, hoje, está em discussão dentro do Congresso Nacional uma medida provisória que aumenta a contribuição previdenciária dos servidores públicos federais e que depois vai repercutir em todos os municipais e estaduais, e que também corta o aumento que teria para o ano que vem. E o sindicato, nesse momento, acabou de marcar um conselho de delegados sindicais que vai acontecer em Foz do Iguaçu. Adivinha qual é o apelido do sindicato? Sinditur. Deve ter algum motivo, né? Porque tem um monte de gente querendo ir para Foz do Iguaçu. Eu, particularmente, eu e a Célia, a gente disse que não vai. Mas todo mundo está querendo ir para lá. E não é exatamente pelas grandes discussões sindicais, como vocês podem pensar. Muito menos é para lutar contra a medida do governo. E isso no meio de uma greve. Então, as direções dos sindicatos estão desmoralizadas. O orçamento do sindicato, que foi apresentado há 2 anos atrás, do Sindicato dos Auditores, previa uma redução de 5% ao ano do número de filiados. Eu não li o orçamento desse ano, mas eu tenho a impressão que eles devem prever uma redução de 15% a 20% dos filiados, porque eles são bons em fazer essa previsão. Eles são bons auditores para fazer essas previsões. Para terminar, por último, a gente não deve considerar, nas questões sindicais, somente esses problemas. Por exemplo, plano de saúde. Todo lugar, todos os sindicatos têm plano de saúde. Tem vários lugares em que a campanha das chapas são bancadas pelos planos de saúde. Deve ter algum motivo, por exemplo, do Sindicato dos Municipais de São Paulo. Eu ouvi alguns camaradas falando aqui, se discutindo, que se tiver um plano de saúde aqui, vai encher de filiados do sindicato daqui. É muito provável. Eu posso garantir para vocês, vocês vão fazer a melhor campanha para perder o sindicato. Porque vai entrar todo mundo dentro do sindicato. E para que a gente quer uma direção revolucionária que não quer um plano de saúde? A gente quer uma direção pelega que mantenha o plano de saúde. Embora os pelegos, como no caso do nosso sindicato, que tem um plano de saúde, agora estão se mantendo lá com o dinheiro que eles conseguem dos planos de saúde, não do plano de saúde do sindicato, mas de outros planos de saúde que querem comprar o nosso plano. E eles estão preparando para vender o plano de saúde do sindicato para uma empresa privada. Aí a empresa privada está doando dinheiro para eles. Ou o dinheiro dos advogados. Nós tivemos aprovados recentemente, numa assembleia do Sindicato dos Auditores, um belo acordo com o advogado, que dá para o advogado a pequena quantia de 230 milhões de reais. A grande pergunta, depois que foi aprovado esse acordo, é: quanto que o presidente do sindicato recebeu? Claro, se você fizer a pergunta publicamente, você vai ser processado.
Então, eu nunca fiz a pergunta publicamente. Mas tem uns doidos que chegaram e fizeram. E eles têm razão de fazer a pergunta. Por quê? Como é que se consegue aprovar um negócio desse tipo? Você apresenta a proposta, você consegue, com um monte de delegacias sindicais maiores, como a nossa, que no Rio, que tem 1.500 filiados, vote contra, e você pega um monte de pequenas delegacias, que tem 300 filiados, e esses 300 filiados, dos quais tem aposentados, gente que não consegue aparecer, etc. e tal, todos os 300 assinaram e aprovaram o acordo. Bom, e é claro, ninguém conseguiu fiscalizar isso, certo? Então, esse tipo de coisa, as relações com os advogados, as relações de como é que o sindicato consegue o dinheiro, são questões essenciais, inclusive a relação de como você conquista afiliados e como perde filiados. Você pode ganhar filiados muito bem somente com a política. O Sindicato dos Servidores de Brasília, que começou com 400, 500 filiados, hoje tem quase 40 mil filiados. O Sindicato do Rio de Janeiro tem 40 mil filiados. O Sindicato dos Previdenciários do Rio de Janeiro tem 80 mil filiados. A Andes tem 70 mil filiados, tem quase 90% dos professores filiados. E não é somente porque é um sindicato, porque os servidores têm estabilidade. Não é por isso. E mesmo com o combate da CUT querendo dividir, a CUT tentou dividir a Andes e perdeu. A direita tentou dividir a Andes e perdeu. Conclua, Bicardo. Então, nós temos que entender que a base pode agarrar-se aos sindicatos, ainda que seja um sindicato meio pirado. Se vocês forem ler a política da Andes, vocês vão ver que eles fazem um monte de merda, porque eles são dirigidos pelo PSTU. Mas é um sindicato que tem uma referência na base. E outros sindicatos também. Se eu dou o exemplo do Sindicato de Servidores, é porque eles dependem só e somente só do que eles conseguem de arrecadação. E se a gente vai dirigir, ou vai se dispor a dirigir um sindicato de trabalhadores da iniciativa privada, nós temos que aprender com a lição do sindicato que a gente perdeu, que foi o de Florianópolis. A primeira coisa que a gente tem que fazer é organizar a base e filiar as pessoas ao sindicato. Filiar agressivamente o tempo inteiro. Porque se a gente faz isso, a gente consegue construir o sindicato. E a gente entende se a gente está fazendo algo que interessa a categoria ou não está fazendo. E como a Maritana já falou demais, já está cortando meu tempo, eu deixo para, na resposta, falar um pouco sobre o que eu acho que tem que fazer.